E quando a gente viu o barulho lá em cima, o pessoal gritou, é bareira, né? A forma que a gente recebeu a primeira chamada foi para a situação de alagamentos. As primeiras notícias que recebemos, acho que ninguém esperava, não tinha ideia do tamanho do estrago que viria, né? A proporção do que estava por vir. Tivemos informação que tinha todas as pessoas ilhadas aqui, né? Presas, na verdade, na serra aqui. Foi o maior evento de deslizamentos do DENIT, sem sombra de dúvida, do DNR da história. Fala pra todo mundo, não é pra vir. Mas tá todo mundo parado lá em cima. Se o poder da vida, ele vai embora. Não vai abrir hoje. Não vai abrir hoje, tá? Vai embora. Há 6 meses, no dia 1º de maio, acompanhávamos o início do que seria a maior tragédia já registrada na Serra das Antas, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Às margens da BR-470, próximo à ponte Ernesto Dornelles, 4 pessoas perderam a vida em decorrência dos deslizamentos em Veranópolis. Cerca de 180 dias depois, a história é contada por quem viveu cada minuto dessa tragédia. Aqui, ó. Entende? Se fosse parar aqui assim, é que se tivesse corda, puxar o pessoal pra dentro. Não sei como funciona isso aí, né? Eu nunca fiz isso, cara. Por favor, tira a gente daqui. Isso aconteceu no dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, né? Exatamente mais ou menos 10h30 da manhã, que deu o estouro da bareira lá em cima. Eu estava no bar, ali e com os fregueses, nós estávamos, tinha mais ou menos umas 15 pessoas mais ou menos dentro do bar ali. O pessoal que estava no bar daí correu para fora e correu sentido contrário à bareira, né? Mas aqueles que se atrasaram um pouco, a bareira já pegou eles aqui embaixo. A velocidade da bareira que desceu aí foi muito grande, né? E quando passou a bareira aqui, foi um barulho assim que ensurdecedor, sabe? É um negócio assim que a gente pensava que ia desmaiar, né? Mas passou assim, aquele barulhão e de repente um silêncio total, né? Daí eu olhei para um lado, a mãe estava caída num canto, a vizinha ali estava caída no outro, né? Olhei para cima, vi o céu, sabe? Não tinha mais teto, não tinha mais calhetão, nada, né? O susto foi muito grande, né? Eu estava na cozinha, que nós tínhamos restaurante, tá fazendo almoço, e o Verlei me falou que mãe, a bareira está descendo. Então nós corremos pela sala, né? O Verlei ficou até na cozinha, né? Eu e a minha funcionária. E depois até eu acho que eu meio até desmaiei, o Verlei me levou para fora. Nós saímos até de joelhos para poder passar numa porta que não abria. A gente começou a receber várias chamadas simultâneas de outras localidades a respeito de deslizamentos, mas sem vítimas. Então a gente tinha só a informação de pessoas ilhadas, né, com a restrição da locomoção. Então reunimos novamente no quartel, nos preparamos para ver qual era a situação de maior risco, porque a nossa preocupação não é a pessoa ficar sem acesso, é se essa pessoa está em risco iminente ou não. Foi quando a gente recebeu todos os chamados, né, e toda a preocupação na Serra 470, em que ilhou ali mais de 200 pessoas e a gente teve que fazer uma força-tarefa para fazer essa remoção. Então, de que forma que a gente se organizou, junto com os bombeiros disponíveis, nós estávamos apenas em 12, não tínhamos um número grande de bombeiros, nos unimos aos voluntários, o pessoal do grupo do Jeep, a prefeitura, o SAMU, a Brigada Militar, e nos reunimos aqui no Belvedere, fizemos um centro de comando para resgatar essas pessoas. E aí quando fomos tomando conhecimento do tamanho da dimensão, a gente começou a se organizar para prestar o socorro às vítimas. E a PRF, assim como os demais órgãos de segurança, bombeiro, brigada, guarda municipal, bombeiros de outros estados que vieram apoiar, muitos voluntários, importante destacar isso aí, os voluntários fizeram um trabalho essencial também. Iniciou o trabalho de resgate às vítimas, que esse foi a primeira preocupação, socorrer as pessoas. Depois outras etapas da crise vieram em seguida, dia após dia, cada dia era uma coisa diferente para ser superada. E então a gente se deslocou para cá, daí só foi a parte da tarde já, entendeu? Porque até então a gente tinha notícias que tinha as pessoas presas, mas não tinha ordem para descer. Tanto que nós viemos aqui, ficamos parados aqui no Belvedere, um bom tempo esperando a ordem dos bombeiros que estavam lá na serra para ver a situação.
para a gente poder acessar para ajudar. Muitos pontos de deslizamentos, foram uma centena de pontos de grandes ocorrências, deslizamentos, queda, fluxo de detritos, né, que é aquelas avalanches de solo, de pedra, de árvores que vieram sobre a rodovia. E naquele primeiro momento, tentando auxiliar nos resgates, propiciando a limpeza da rodovia para conseguirmos avançar nos pontos. Baro muito alto, era um baro de meio metro de altura aqui. E para caminhar no meio desse baro, e todos os escombros que tinha aqui, que estava pior naquela época, né? Agora foi revirado um pouco, né? E daí nós começamos a cuidar dos feridos, né? O caminhoneiro aquele do lado de Garibaldi lá se machucou bastante, até foi amputada a perna, né? E a gente pegou ele, botamos dele dentro do caminhão e lá ele ligava o caminhão, se esquentava e tal, né? E o bispo, uma hora depois, ele acabou falecendo bem aqui na frente nossa, que também socorremos eles aqui, mas ele acabou falecendo. E dentro embaixo do estabelecimento aqui, daí tinha o casal pro lado de lá que cuidava o bar no outro lado do rio, né? O Rodrigo e a namorada dele. E na quinta de manhã, daí desceu aqui pelo meio do mato, desceram pro Lajadinho, pelo meio do mato, 2 amigos do Rodrigo, né? Uns caras com experiência. Daí foram lá ver o problema do Rodrigo, lá ele estava bem consciente, sabe? Mas logo depois que tiraram ele, deu um ataque nele, daí conseguiram reviver ele de volta, mas no segundo não teve volta o Rodrigo, né? Diminuiu um pouco a chuva na sexta-feira de manhã, foi a oportunidade que a gente teve para descer. Então a gente também procurou vários tipos de acesso, não tinha, a gente conseguiu descer pelas terras dos Marins ali, depois de Lajeadinho, para a gente conseguir acessar a cabeceira da ponte. Foi de extrema dificuldade, estavam compondo a equipe então 8 bombeiros de Veranópolis, 4 bombeiros de Lagoa Vermelha, especialistas nessas situações, e mais um grupo de voluntários que conheciam a região. Então essas pessoas desceram até a cabeceira da ponte na sexta-feira, no dia 3, para fazer o resgate das vítimas. Também contamos com o auxílio das aeronaves. A nossa serra, ela é um vale, né? Então ela tem correntes de vento, o helicóptero apropriado tem que ser com 2 turbinas e a gente não tinha disponível para a serra naquele momento. Então o helicóptero que utilizamos foi um helicóptero do Rio de Janeiro. Quando chegou ao estado foi designado para cá e a gente conseguiu começar a fazer o resgate das vítimas feridas ainda na sexta-feira. A maior dificuldade dos policiais que foram até o local era como chegar neste local, porque a BR, vários pontos foram embora e precisava chegar pelo mato. E realmente várias pessoas precisaram passar pelo mato para ser resgatado. Aquelas que tinham condição de caminhar e aquelas que não tinham condições, elas foram resgatadas com o apoio da aeronave, dos bombeiros. Então tinha que fazer essa frente e dividir. Quem tinha condições de ser socorrido, caminhando, quem não tinha, aguardar o resgate chegar. Então foram os momentos difíceis, né? E depois a gente tocou passar por cima da barreira, os bombeiros botaram umas madeiras, umas tábuas que nós tínhamos no galpão, para nós poder cruzar para vir para cá do outro lado, para embarcar no helicóptero, né? Passados 6 meses, as marcas deixadas pela tragédia ainda podem ser observadas. A limitação de acesso ainda afeta a rotina da população, mas com a esperança de que em breve as ligações sejam restabelecidas. Muita coisa aconteceu, conseguimos reconstituir praticamente todos os pontos, exceto um, onde a gente está aqui, que é o quilômetro 189, que ainda passa por obra para reconstruir a plataforma. A gente está com estreitamento de pista aqui. E as obras de contenção propriamente dita, que são essas obras de grande vulto que vão fazer com que a rodovia suporte novas ocorrências de vulto grande como que aconteceu. Movimentamos tudo o que estava ao alcance para que as equipes pudessem trabalhar de forma distribuída para a rodovia, equipes vindo de Veranópolis para Bento, equipes vindo de Bento para Veranópolis, e fazendo as limpezas, os levantamentos, os planos de trabalho e projetos para contratação,
tudo aconteceu de forma muito rápida, com todo o apoio do Ministério dos Transportes, da direção, DENIT, Governo Federal, né, das empresas contratadas. Então, nesse grande mutirão, nessa grande força, para que isso tudo pudesse acontecer em 6 meses. Ficamos vários dias separados, né? A delegacia que é em Bento, ela atende todo esse trecho e ficou por um bom período uma equipe trabalhando da ponte para lá, no trecho de Bento Gonçalves, e outra equipe trabalhando do lado de cá de Veranópolis, até que conseguisse transitar pela BR. Em relação à rodovia, não tem como não destacar o trabalho do DENIT, né? O DENIT, desde o primeiro dia da crise, vem trabalhando de forma incessante para poder devolver a rodovia aos usuários, e a gente vê aqui, depois de 6 meses, um trabalho brilhante feito por eles. Nós temos a serra liberada quase que dentro da sua normalidade. A expectativa é que num curto espaço de tempo tudo realmente volte ao normal. A rodovia está sendo liberada 24 horas por dia, né? Então as coisas estão acontecendo de forma muito satisfatória. E não para por aí, a rodovia, então já anunciamos um período maior de tráfego, né? Aproveitando a luminosidade do dia. Estamos trabalhando forte para agora até dezembro reconstituir também a plataforma no quilômetro 189 aqui, que ainda está com restrição de largura, e estamos contratando obras para que essa rodovia fique mais resiliente, né? Que ela suporte melhor, com essas obras de contenção e segurança, novos eventos de grande precipitação. Então, estamos fazendo muito, já fizemos muito, estamos fazendo e vamos fazer muito mais. Embora a vida tenha voltado a uma normalidade, as cicatrizes permanecem em quem viveu esses momentos e, inclusive, marcam a geografia da Serra das Antas. Mas a gente botou na cabeça, né, que nós estamos vivos, né? Estamos vivos e os bens materiais, essas coisas assim, é o de menos, né? E estamos vivos e podemos conseguir novamente o que a gente quer, né? E aí temos mais um lugar para ficar. Então, assim, essa casa aqui tem uma casa no outro lado do rio, né? Pior é quem perdeu tudo, né? Que não tem nada, na verdade. Tem gente aqui embaixo do rio para cá que perdeu tudo, não tem nada. O pior ainda, gente que perdeu familiares também, né? Isso é o pior de tudo. O pior é minha mãe, né? Que levanta de manhã, daí ela olha para cá, nem se lembrando disso, mas ela olha para casa, daí então dá aquele sentimento, né? Então já tipo a Defesa Civil, o próprio DENIT se propôs para botar as máquinas aqui para derrubar, né? Mas logo que resolver com o seguro aqui, vamos desmanchar tudo, né? Para desmanchar e cobrir e esquecer isso aqui, né? Nós sobrevivemos sobre isso, né? Passa um filme na cabeça, né? Todas as vezes que eu desço a serra para deslocar em algum local, passa um filme na cabeça de tudo que aconteceu, né? Cada local, cada momento, cada situação, porque é algo inesquecível, né? Então, isso não vai sair da nossa memória, né? Apesar da nossa memória ser seletiva, esses momentos eles marcaram muito, né? Eu acho que, para mim particularmente, eu acho que é uma coisa que tu jamais esquece, jamais vai esquecer. Não tenho filhos, mas se fosse ter filhos, ficaria para meus filhos, para meus netos e bisnetos, eu acho, para outras várias gerações. Ninguém que segue, né? Pelo visto, na verdade. É isso ali.